Olá, meninas! Olá, Estamos de volta. queridinha! Você tá Mais um Soluções de linda? Mulher. Vocês também, vocês estão fabulosas, A gente tenta se ajeitar um pouquinho. maravilhosas. É, A gente tenta. tá bom. Mas olha que conseguiram, hein? Estão conseguindo bem, estão conseguindo. Estão. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, Soluções Mulher, nós vamos conversar, papear. Esse é um espaço idealizado pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, para nós mulheres usarmos esse tempo aqui para meditarmos, para nos inspirarmos umas com as outras. E essa é uma hora muito gostosa e muito bacana de conviver aqui com essas meninas maravilhosas, a filha de Francisca, Stephanie Seixas, com aquele lugar especialíssimo da mãe das gêmeas, né? Tenho que falar, porque Eu fico intercalando Elas entre são- filha de Francisca ela e mãe. fica. E mãe das gêmeas. É isso aí. E mãe das gêmeas, mas também jornalista, também querida amiga. Stephanie, muito bom ter você aqui com a gente, viu? É muito precioso. Eu que agradeço, Márcia, sempre, toda quarta-feira eu vou agradecer, porque é o nosso momento, eu acho. Né? Eu Sim. acho que aqui... Olha, eu vou falar um segredo. Eu esqueci de passar batom, porque a gente ficou papeando aqui, ó, vendo a pauta e vai, e vai. Começou o programa, eu falei, gente, eu tô Passei sem meu batom, batom. Meio verdinha, Mas branca tá a bom. camisa. Mas tu é jovem. Mas precisa, olha, Lembrei. Precisa, Stephanie. Sim. Mas olha, tô para te dizer que não faz a menor diferença. Eu vou levar Porque isso, guardar ela você no é linda coração. do mesmo jeito. Pois é. Agora a Fernanda Fernandes está aí, muito bem desenhada, Presente. muito bem pronta. Acordei cedo e tal, né? Passei a blusinha. Ai, Ana, muito bom. Sempre muito bom a gente estar aqui, todas nós juntas em unidade, né? Em comunhão e dividindo esse espaço com tanta gente bacana que está nos assistindo agora. É verdade, Fernanda. E eu, assim, aproveitando tua fala, quero incentivar você, contar pra gente, através de mensagens, do WhatsApp, que está aí no vídeo, 92993657557. Olha, eu colei! A gente nem percebeu. Não, não sou dessas, não. Eu não sou dessas de colar, não. Mas tem horas que a gente precisa de um recurso, de um apoio. Verdade. Então é muito importante, Fernanda, essa troca do pessoal contando, ou para vocês de um jeito informal, ou de algum jeito entrando em contato. É tão gostoso ouvir, saber como é que tem sido acompanhar o Soluções Mulher. E Andréia, eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Andréia é jornalista, assessora, esposa, mãe, uma amiga de longa data. E Andréia, é bom demais ter o teu apoio aqui para ajudar a gente aí nesse caminhar de diálogo e conversinhas. Sempre um prazer, Márcia, estar nesse projeto tão bonito de comunicação do nosso deputado e conversando com mulheres sobre assunto que interessa não só as mulheres, né? Verdade. Toda a nossa Isso é sociedade. Com Não é isso? certeza. Sem dúvida. Eu quero começar, então, já contando para vocês como é que será, no que é que vai se alicerçar a nossa conversa. Nós vamos conversar sobre como não deixar nosso cérebro empobrecer. E esse assunto é um assunto muito pertinente. Nós temos desdobrado esse assunto aqui de diversas maneiras, mas eu acredito que esse assunto vai edificar muito a nossa vida e vai nos ajudar também a repensar o nosso estilo de vida, porque tem a ver com como lidamos com a nossa vida e com o nosso estilo de vida, tem muito a ver com o nosso cérebro. Muitas vezes ele tem um ditado de um filósofo que fala que a saúde é o silêncio dos órgãos.
E às vezes o determinado órgão está ali quietinho na dele, trabalhando e tal, e a gente não dá nem conta que ele está ali, É, mas ele está. eles- E o nosso estilo de vida tem uma implicação muito grande no empobrecimento ou na saúde do nosso cérebro. E eu quero muito pensar com vocês esse assunto. Agora, eu, antes de expor em contudo, quero também fazer o nosso momento de oração, que é uma das ferramentas do gabinete, esse projeto de oração em que todos nos envolvemos como igreja e oramos ao nosso Deus amado, e como igreja nós oramos. Eu não oro sozinha, porque não faz sentido. Eu oro como igreja, eu não oro como Márcia. Eu gosto de pensar assim, eu oro como igreja, porque aí as portas do inferno não prevalecem. prevalecerão. É isso Mas mesmo. não prevalecem, não é por minha causa não, sozinha, isolada, só euzinha aqui. Não, 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 não. Ela não prevalece porque eu sou igreja. Eu sou a igreja de Jesus junto com você. E é por isso que nós oramos como igreja. E eu convido vocês a orarem nesse momento a palavra que vamos dedicar aos aniversariantes. Paulo ali. Gente, eu estou estudando Romanos e, meu Senhor, continue em Romanos. Estou grudada em Romanos, estou grudada Colou em em Romanos Romanos ali. do jeito. Colei em Romanos agora e tá um espetáculo. Uma E benção. assim, Romanos 8, o versículo 31, na versão do NVI, Paulo pergunta assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você pode dizer diante desse momento da sua vida, diante das coisas que estão acontecendo na sua vida? Aí Paulo responde, mas responde com uma outra pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não tenho como ler essa pergunta sem um sorriso no meu rosto. Eu tenho que ler assim. Eu quero orar com vocês como igreja. Esse versículo, essas duas perguntas. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador e nosso Senhor, como tua igreja, Senhor, nós falamos contigo e usamos essa verdade que Paulo traz aqui como inspiração para esse momento, Senhor. Diante de tudo que estiver acontecendo em nossas vidas hoje, nós queremos declarar o teu senhorio, a tua presença, porque tu estás, Senhor. Às vezes a gente se percebe embolado na vida, sabe, Jesus, e parece que tu não está, mas tu está. Assim como o sol está num dia nublado, mesmo que não o vejamos, mas o sol está lá. Assim é o Senhor. Às vezes as nuvens das situações, as nuvens dos problemas podem estar limitando a nossa visão de que o Senhor está, mas o Senhor está. E nós te agradecemos porque tu és por nós, Senhor. Sabe, Jesus, uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento contigo é que tu és especialista em nós. Tu és especialista em cada um de nós e tu nos conhece muito bem, Senhor. Mais até do que nós mesmos. Às vezes a gente pensa que não consegue, mas tu nos mostra que conseguimos. Então, nós queremos agora cooperar contigo na certeza de que tu é por nós. E quem poderia ser contra nós, sendo tu a nosso favor? Tu não está, eu sei, Jesus, tu não está a favor dos nossos pecados, das nossas intransigências, das nossas irresponsabilidades. Não, nós temos clareza disso, Senhor. Mas tu é por nós quando nos ensina a ver o que nós não queremos ver, os nossos pontos cegos. Tu nos ajuda a ver, sendo por nós, quando nós, com a tua força, com a tua presença, com a tua sabedoria, com o teu discernimento, nós aprendemos a olhar de frente aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Assim tu é por nós. E nós te louvamos, Jesus. Oh, Jesus, lindo, perfeito, completo, maravilhoso, Jesus. Ajude-nos nesse momento da vida, diante de todas essas coisas, a entender a soberania, a tua soberania que tu és por nós.
Oramos a Ti em Teu nome. Amém. Ai, ai. Amém. Ele é muito maravilhoso, né? Maravilhoso, Ele é maravilhoso. sensacional, ele é sensacional. E eu esqueci de colocar aqui o meu lencinho, oh meu Deus. Porque não tem assim, existe muitas vezes uma palavra que ela vem, e eu creio que a palavra de Jesus, ela é como flecha que acerta o alvo. Com certeza. Com certeza. Todas as palavras, como Com ele mesmo certeza. disse ali em João, no capítulo 6, o versículo 63, se eu não me engano, o endereço certo é 68, ele diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. É flecha que acerta o alvo, sabe? Amém. Amém. É flecha que acerta, vai lá onde tem que ir. Verdade. E a gente precisa parar de brigar com Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor mesmo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida mesmo. E ponto. E Ele tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que amam. Gente, então vamos começar a nossa conversinha. Antes, porém, para Vamos. você que está fazendo aniversário, o nosso deputado, meu marido querido, nosso deputado estadual Comandante Dan, tem esse presente para você. Que diríamos, pois, diante dessas coisas que estão acontecendo agora, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Beijo no coração, felicidades. Felicidades, com certeza. Vamos lá então, meninas. Como Vamos. não deixar nosso cérebro empobrecido, Fernanda Fernandes? Pois é. Eu E queria essa- pensar, nesse primeiro momento, sei que você vai chamar nosso vídeo aí do nosso querido amigo, É. Augusto Cury, mas eu queria pensar nesse primeiro momento sobre, até com o vídeo dele disparando mesmo nossa conversa, pensar como esse uso exagerado da internet pode ser prejudicial ao nosso cérebro, já que a gente está falando de não permitir que ele empobreça. Sim, Podemos começar por aí, Fernanda Fernandes? com certeza, com certeza. E o Augusto eu achei fantástico. Ele é fantástico, né? Doutor Augusto traz assim um ponto que é muito reflexivo. Então, vamos ver. Não apenas cocaína, crack, heroína e outras drogas viciam, celular também vicia. O excesso de uso de aplicativos, games e internet pode fechar o circuito da memória e fazer com que as pessoas tenham mecanismos repetitivos. Nas crianças autistas, como as janelas foram formadas inadequadamente em quantidade e qualidade, as crianças ancoram-se em algumas janelas e têm comportamentos repetitivos. Mas é quase que inacreditável que na era do celular nós temos simulando uns flashes de autismos. As crianças e adolescentes e também adultos estão alienados cada vez mais. Necessitam de ficar conectados com o mundo porque não conseguem se conectar consigo mesmo. É a sociedade autista. Uau! Forte, né? É forte o que ele diz. E esse olhar do Augusto é porque ele chama de alguns de algumas partes do nosso cérebro, vamos colocar assim de um jeito leigo, assim, né? De alguns sistemas e de algumas conexões e como janelas, né? Então, quando ele coloca dessa maneira, quando ele aponta dessa maneira, é porque nós realmente ficamos num lugar onde entramos no automático. Eu não sei se vocês já se deram conta de movimentos que fazemos e tem pessoas que tocam nas coisas como tocam no celular. Exatamente. Verdade. Já aconteceu comigo, Eu inclusive. também. Várias vezes. Eu fui perguntar onde é que, Sim. né? Eu na tela do computador, querendo Passar. computador grandão na minha frente, eu Querendo passar o dedinho. toque na tela. Isso aí. Já aconteceu, eu me espantei. É o empobrecimento desses circuitos neuronais que fazem com que nós nos desconectemos daquilo que é realmente real, que eu preciso ter atenção ali, e eu entre num modo automático.
sim. Então, assim, esse estado de estar empobrece o nosso cérebro de uma maneira assim, incrível. E o exagero do uso da internet, o exagero do contato com o celular e com o conteúdo que ele me apresenta, é isso que a gente está querendo Sim. olhar aqui, né? Esse conteúdo superficial, fragmentado, esse alto volume de informações, eles vão minando as nossas capacidades de fazer sinapses mais elaboradas, de nos ajudar a pensar em algumas coisas de um jeito mais profundo, a fazer reflexões de um jeito mais crítico. E isso tudo já aponta para o empobrecimento do nosso cérebro. Sim, sim, com certeza. Buscando até aquela nossa última conversa da semana passada, né, com relação à inteligência artificial e fazendo aqui um link. O empobrecimento, você se acostuma. Você fica ali naquele modo, o modo feed. Vou só olhar aqui os feeds, aí vai passando. Aí uma hora tu chora, aí uma hora tu ri, aí outra hora tu tem raiva, porque você escuta uma informação que mexe com todas essas emoções. Aí outra hora tu quer ser criança, aí outra hora tu já se sente adulto. Ou seja, no final das contas, não se sabe, não guardou. Ou enfim, a gente está falando aqui, reforço, é o excesso. Sim. Né? O excesso dessas informações aleatórias. Uma hora tudo bem, outra hora está o caos. Aí você, a tua própria mente não consegue elaborar. E, Fernanda, assim, uma coisa que mais eu me preocupo com esse empobrecimento, porque vai fragmentando essa comunicação que eu estou recebendo, né, essa informação, e ela me faz ficar com esse pensamento também fragmentado, né, que é uma característica da pobreza da mente. Sim. E, assim, eu estou sendo induzida a pensar daquela forma, não tenho essa percepção, porque a mídia social ela traz esse direcionamento, não, essa pessoa curtiu isso aqui 2 vezes, então, a partir de agora, eu vou determinar que ela vai gostar disso. É isso aí. Ela vai pensar como isso. Ela vai compartilhar nos stories dela, no discurso do trabalho, da família, ela vai repetir essa fala. Então, você está sendo manipulado. É isso totalmente. mesmo, verdade. Né? E a pessoa Nem percebe. nem percebe. É aí. E a construção dessa própria desse próprio pensamento que temos, muitas vezes esse pensamento que nós estamos produzindo, eles são totalmente impactados e totalmente influenciados por essa quantidade de conteúdo superficial fragmentado. Muitas vezes a gente acha assim, eu acho tão engraçado esse termo, mas é muito usado, pensamentos intrusivos. Mas eu estou sendo exposta a um determinado conteúdo que está me contribuindo para a produção de alguns pensamentos. Por exemplo, eu vejo algumas teorias de perseguição aí por aí, já fico atento para algumas coisas. Eu já fico ali achando que tem um tramando, tem uma trama. Não sei. Isso não é uma questão que eu, do nada, pairou isso sobre mim e está me dominando. Não. Eu estou me expondo a determinadas coisas e aquilo está se influenciando na produção do meu pensamento. Influencia. Está fazendo sentido, Stephanie? Muito. Eu sempre falo de maternidade, eu estou vivendo muito isso. E aí, quando as meninas eram menorzinhas, assim, aquele 1 mês, eu inventei que eu queria fazer a janela do sono com elas. E aí a gente vai pesquisando, e nenhuma informação chega a ser completa. Porque primeiro que é só 1 minuto de vídeo. E aí, para ti, aí tem que ir para um link, que aí tu tem que pagar. Aí tá. Uma informação te dá de um jeito. A janela do sono faz assim, acabou.
Aí tu vai procurar, a outra já... Eu fiquei com a janela do sono paranoica, porque eu não conseguia entender, eu fiquei brigando, eu ali com a janela do sono, para trás, perdi o sono, não, enfim, vou fazer o método tradicional, não vai ter janela do sono nenhuma aqui. Mas é isso, não te dão informação completa, nunca mais, a gente não, é difícil você encontrar aquela informação, porque... O vídeo é rápido, só para captar. É só para chamar a tua atenção para uma venda. Atenção. Vamos pensar nesse lado. Mas aquilo te consome, você absorve aquilo. Sim. E nesse caso, para mim, não foi uma boa experiência. Sim, sim. Eu também tenho E olha, experiências Não, então, fala, Fernanda. Eu sempre compartilho algumas coisas com a minha psicóloga, né? Psicóloga maravilhosa. E aí, assim... Tô querendo uma consulta. Tô querendo com essa psicóloga. O que acontece? Eu sou... Entendeu? Tem horas assim... Tem assuntos... Eu busco focar naquele assunto que me interessa. Mas tem momentos que o assunto que me interessa mexe comigo. Aí eu não me controlo. Até um determinado dia. Depois a minha psicóloga disse, Fernanda, faz aí um check, um checklist. Como é que você se comporta diante disso? Até que ponto vale a pena ou é interessante você responder a alguma coisa, você se manifestar? Aquilo vai mudar a tua existência? Ou o que você fala vai alterar? Então, isso também empobrece a gente. Porque você se afeta, você fica... Nossa, e essa experiência é minha, de ficar chateada. Chateada, eu estou sendo simpática. Ficar com raiva. Entende? Então, eu acho que tudo isso é essa construção, né? Essa construção das informações, daquilo que eles jogam, o lance do caos, né? Como é que chama? A teoria do caos. A teoria da perseguição? Da perseguição, do caos. Do caos. Tem uma coisa muito importante no que você está dizendo, Fernanda, sabe? Que é, assim, olha só, eu é que estou permitindo que algo me afete mais do que deveria. É verdade. Verdade. Entende? Aí eu começo a empobrecer nesse momento, que Sim. eu permito que aquilo me afete, que aquilo me mobilize, que aquilo, de alguma forma, subtrai algo em mim importante que não pode ser subtraído, e eu Sim. vou e permito, e deixo Sim. aquilo me esvaziar, e deixo aquilo tomar uma proporção que me desorganiza, me tira de um estado em que eu preciso buscar viver, sempre cultivar, que é o estado da homeostase, do equilíbrio. É verdade. Aí, olha só como é que são as coisas. Nosso cérebro tem um local nele que é um local que funciona como sistema de recompensa. Certo, isso, exatamente. O sistema de recompensa do nosso cérebro, ele se ativa da seguinte maneira: eu tive um benefício aqui, então eu vou continuar aqui repetindo isso para ver se aquele benefício continua existindo. Exatamente. Só que tem uma hora que aquela repetição ela já se torna insuficiente. Eu vou ter que acelerar isso, eu vou ter que correr mais atrás disso, porque o estímulo de recompensa já não está o suficiente, porque a sede demais vai existir. Então você, por exemplo, fica ali horas, gente, horas. Com o celular. Olha só, sem brincadeira, hoje eu acordei, aí eu fui fazer meu treino. E geralmente o meu treino com a minha corrida é uma coisa assim, de 1h40. É uma coisa de 1h40, porque eu preciso. Eu preciso. Então é o seguinte... Por quê? Porque o estado de bem-estar que eu percebo em mim
as coisas que a minha mente pode criar, a minha mente em paz. E detalhe, eu não gosto de correr e não gosto de fazer atividade física com fone no ouvido. Eu gosto de me perceber, eu gosto de escutar meus pensamentos. Eu gosto de, como Augusto Cury falou, eu gosto de me desconectar do fora e me conectar comigo. Sim. Então, isso é uma prática minha, tá? Não estou dizendo que... Mas é uma prática minha, eu gosto muito dessa conexão. Porque é o meu momento de oração, é o meu momento de pensar e conversar coisas seríssimas com o meu Salvador, com o meu Senhor, enfim. Aí eu percebo que a essa determinada hora, ou até mais que isso, as pessoas ficam na internet. Mas celulares. Eu acho que até mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas a gente tem que chamar o Jaimar, que tem uma opinião sobre o assunto. Vamos vê-lo? Eu acredito que pode prejudicar, sim. Principalmente hoje em dia. O excesso dessas informações, que a maioria são fake news, vem cada informação que deixa o ser humano atônico. Isso é super prejudicial. Vai faltar o sono, vai mexer com o subconsciente, vai mexer com o dia a dia dele. Agora, o porquê? Devido ao excesso de informações. Se a pessoa for parar para analisar todas as informações que ela recebe, o que vai acontecer? Ela vai entrar, vai surtar, ela vai entrar em colapso. Até porque, devido às informações, vai parar de trabalhar, vai parar de se alimentar, vai parar de... Enfim, ela vai sentir um desânimo muito grande. Então, eu acredito que esse excesso de informação traz um malefício muito grande a cada um de nós. Muito boa a fala do seu Jaimar. Isso aí é importantíssimo. Olha só, gente, temos tempo ainda? A gente precisa já chamar o intervalo na rádio e na TV Boas Novas. Tá. Vamos continuar no Facebook e no YouTube. Olha só, você que está acompanhando pelo Facebook, nós estamos conversando sobre essa coisa de cuidar para que o nosso cérebro não empobreça. Eu fiquei com aquela sensação que a gente estava falando, e esse volume de informações aí me parece deixar a nossa mente ligadona, né? Super ligada. Isso mesmo. O corpo fica cansado, exausto, mas ali os pensamentos aceleradíssimos. E aí aquilo que não deu para a gente fazer, não deu tempo para a gente fazer no dia seguinte, a tarefa que a gente não conseguiu fazer hoje, a gente já fica ali com a mente, como é que vai ser para terminar amanhã? E aí o cérebro fica ali, ó, naquele movimento de tentar resolver aquilo ali. Tem uma psicóloga, Ana Lúcia, eu acho que é Spear, não sei corretamente, me perdoe. Ela é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela nos estudos dela, ela não é uma coisa assim nova para a gente, mas ela coloca o seguinte, que o excesso de estímulos impacta diretamente o nosso sono, a qualidade do nosso sono, que empobrece o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele entra num estado de alerta, gente. De um estado de alerta, dificultando o relaxamento, dificultando a coisa do se acalmar, do desacelerar. E aí, dormir bem começa antes da gente deitar. Não começa na hora que a gente deitou. Deitou, né? Verdade. O descanso ele precisa ser preparado. Eita. Olha só, e aí tá aí um festival de chuvas de bênção para vocês. Não, é que eu não sei como é que acontece isso, mas acontece, tá, gente? Olha só. Mas vamos lá. Olha o excesso de estímulo aí, tá vendo? Impacta, gente, impacta. É hora da gente começar a cuidar disso. Eu concordo. Porque aí eu não sei, por que eu não estou dormindo bem? Eu não estou dormindo bem porque, será que é por isso, pelo excesso de estímulo? Essa exposição diante da internet, dos conteúdos? Faz sentido isso, meninas? Com certeza. Agora, tu vê quantas coisas acontecem. Você falou, gera uma dependência,
né? Porque eu me beneficiei. É igual droga, né? Você encontrou, aprovou. Mas o sistema de recompensa, Fernanda, ele Funciona assim, ele né? fala do uso, fala do Isso. uso até de substâncias. Então, tem isso, Abuso, perdão. né? Tem esse mecanismo que acontece semelhante ao usuário de drogas. Tem a perda do sono. A tua mente não descansa. Gente, você vira um zumbi. Fernanda, Já? a gente está voltando Voltamos? agora, isso, da rádio, da televisão, e continuando esse nosso assunto aí, que a gente já chegou à conclusão que a gente vai virar um zumbi Sim, praticamente. se não se policiar, não é isso? Você que está assistindo o programa Soluções Mulher, eu sou Márcia Costa, você está assistindo a partir de agora pela TV Boas Novas, pela rádio. Eu sou Márcia Costa, estou aqui com André Oliveira, Fernanda Fernandes, Stephanie Seixas, conversando sobre como não deixar o nosso cérebro empobrecer. Como é que a gente faz isso? Falamos no primeiro momento do exagero. Exagero, é bom sublinhar. Verdade. Exagero do uso da internet, né? Podendo ser prejudicial. Aí começamos a avançar aí, até no intervalo falamos sobre o empobrecimento completamente linkado, o empobrecimento do nosso cérebro com a falta de qualidade no nosso sono. Foi por isso até que eu coloquei aqui até para você que não acompanhou, que estava no intervalo, eu coloquei aqui um olhar da psicóloga Ana Lúcia Speer, que ela é professora do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela falando que o excesso de estímulo não é uma novidade, a gente sabe disso, mas ela só acrescentando aí que o excesso de estímulo impacta diretamente a riqueza, o enriquecimento do nosso cérebro. Por quê? Por quê? Porque a gente dorme mal, influencia. Verdade. E aí o nosso cérebro entra num estado de alerta devido aos estímulos. Sim. Porque uma coisa é certa, né, gente? Olha só, os pensamentos acelerados e a quantidade de coisa que a gente pensa, também, mais uma vez, não é uma entidade que parou sobre nós, não. Verdade. Somos nós que estamos expostos a esses estímulos. Verdade. E aí, porque como eu alertei, dormir bem começa antes da gente deitar. Não começa na hora que a gente deita. Na hora que eu deito, agora eu vou dormir bem. Não, mas o que eu vivi antes que deitei, que vai prejudicar o meu descanso? O descanso precisa ser preparado. E aí fica esse alerta, porque a gente está... Agora eu quero olhar com vocês, meninas, sobre como podemos cuidar do nosso cérebro. Como podemos fazer com que o nosso cérebro, nesse momento, comece a experimentar cuidados para que ele não entre num empobrecimento. E aí eu queria pensar em algumas coisas com vocês. E uma delas é assim, sobre a qualidade do nosso sono. Continuar levando isso aí para um benefício muito impactante na saúde do nosso cérebro. Porque olha só, o uso de tablet, de celulares, TVs, a luz azul das telas reduz a produção de melatonina, que é um hormônio responsável pelo sono. Isso mesmo. Então, mais os estímulos vão além da luz. E a gente precisa cuidar disso. É verdade. Esse hormônio, essa produção desse hormônio da melatonina, né, que é importantíssimo para você relaxar, reduzir aquela velocidade que alcançou naquele dia. Então, notificações, mensagens, redes sociais, tudo isso mantém a nossa mente muito ativa, impedindo que o nosso corpo diminua o ritmo e o nosso cérebro comece a entrar no modo descanso, uma produção de um sono mais profundo, que é o sono REM. Então, assim, é muito importante a gente perceber que se a gente desligar essas telas, esses computadores, um tempo muito assim antecipado antes do nosso relaxamento para deitar e dormir,
isso vai beneficiar nosso cérebro. Andréia, está fazendo sentido para você? Sempre faz, porque as palavras da nossa querida Márcia é sempre muito relevante com relação a isso. E todas nós temos experiências, Todos. né? Essa semana eu passei por uma situação como essa, de estar com a mente um pouco agitada devido a essa sobrecarga, e aí fica qualquer... Eu até dormi, mas eu acordei cansada porque a noite toda foi um sono leve. Leve. Toda hora Superficial. E acordei destruída para viver a vida, né? Então, assim, eu ainda tenho essa capacidade, enquanto adulta, de perceber, não, foi ruim, deixa eu ajeitar essa semana, para não repetir a mesma coisa. Sim. Mas eu fico imaginando numa residência onde as crianças e os adolescentes têm esse estímulo constante e ninguém percebe. E ninguém ou controla. não quer ter o trabalho de controlar. Verdade. Imagina como é que esse adoecimento vai acontecer do cérebro. Na janela do sono, Depois eu quero saber esse negócio de um janela do pedaço sono. que eu também. peguei da janela do Eu que sou sono, mãe velha, tá? eu botei em prática. À noite não tem telas. Eu chego, já vou. Eu sou a chata da casa. Eu cheguei, já desliguei tudo. Aguento pular do sofá para a cadeira, para a mesa, porque não está com tela parada? Aguento. Mas fez muita diferença no sono delas. Elas vão preparando gradativamente. Aí eu desligo a luz da cozinha, a gente vai contando já uma história, que eu não conto, que elas perguntam, por que então, mãe? Por que, mãe? E aí a história é mal contada. Mas elas passaram, a janela do sono não me ensinou nada, mas essa parte, elas dormem a noite inteira. Um sono pesado, porque às vezes a rainha do xixi, aí acorda, não sei quantas vezes, fazer um xixi, e aí faz um barulho e tal, e elas estão com um soninho pesado. A manhã delas, que estudam de manhã, acordam tranquilas, faz muita diferença essa rotina. Pré-sono. A Stephanie, quando fala de janela do sono, é uma das técnicas que eu uso na minha clínica e na minha psicoterapia, que é a higiene do sono. É esse momento em que eu me preparo para realmente dormir com qualidade. Porque, como eu trabalho com saúde mental, o sono é fundamental. Para essa saúde, né? Gente, com certeza. o sono, ele é importantíssimo, inclusive, para o nosso metabolismo, para a gente emagrecer. Verdade. E aí, olha só, é porque o ambiente, ele se comunica com o nosso corpo também. Então, quanto mais eu cuidar da higiene do meu sono, com o meu ambiente, por exemplo, mantendo o meu ambiente numa luz um pouco mais, não aquela luz branca, mas uma luz mais amarelinha, tentar regular a temperatura, deixar o ambiente com a temperatura mais agradável possível. Outra coisa também, sabe o que é? É evitar usar a cama como ambiente de trabalho. Ai, é verdade. doeu Essa semana eu agora, li bem sobre aqui isso. na costela. Não uso. Isso é verdade. Sabe, se a cama você traz para a cama Computador, elementos ou qualquer coisa para trabalhar, você está fazendo uso errado da cama. A cama não é esse lugar. É verdade. O quarto, de modo geral. Cama não é esse As lugar. meninas não entram no quarto quarto- durante o dia, é para trocar uma roupa, um negócio, e não existe televisão em quarto. Eu tô com... Sim, olha, por exemplo, tá? Tudo tô bem. achando aqui. Olha só, por exemplo, alguns casais, eu atendo alguns casais, que eles usavam a cama para discutir os problemas deles. Olha aí, o show de luzes. Olha, não sou eu que estou fazendo isso não, hein? Vou te contar, esse Esse computador é muito figura ilustre do adiantado. computador aqui. Não, sério, então o casal vai para a cama e usa aquele lugar da cama para falarem de problemas da vida alheia, de família, de não sei o que, não sei o que. Aí a cama deles fica cheia. E o espaço deles dois não existe ali. Então, é legal a gente olhar para tudo que empobrece o nosso cérebro dessa maneira, porque se eu estou levando, porque o ambiente ele tá falando comigo, ele está dialogando comigo. É verdade. E se eu estou levando para aquele ambiente que deveria ser um ambiente
de me proporcionar descanso para o meu cérebro, para eu poder revitalizá-lo, renová-lo, atualizá-lo, e eu estou transformando aquele lugar ali num espaço outro. Está na hora da gente repensar isso aí. Com certeza. Isso é só assim, só para a gente pensar nesse como podemos, então, fazer mudanças significativas na nossa vida para que isso abençoe nosso cérebro. O teu testemunho está dentro disso, Stephanie? Tá. Assim, uma complementação. Nós estamos falando de excesso, falamos no primeiro momento de excesso de informação. E eu penso que como podemos prevenir ou né, amenizar, enfim, não deixar o teu cérebro empobrecer, também é a informação. Porque o que mais existe hoje esse assunto é o assunto do momento. É isso mesmo. O que você faz para não estar o tempo todo. Eu sei que tem gente, inclusive aqui do meu lado, que trabalha com esse equipamento. Né? É a ferramenta de trabalho da Stephanie, da Andrea também. Mas a informação também, a gente não pode descartar essas pesquisas. Por exemplo, o que mais tem agora, e outra, não é só criança, adolescente e jovem, os idosos também estão vivendo esse drama. Irmã Francisca está precisando de um processo de libertação fortíssimo disso aí, gente. Vou mandar hoje, mamãe vai assistir esse programa, certeza. Olha, sabe o que acontece? Eu só queria, já que a gente está nesse ponto, Stephanie, você vai falar já. É que, assim, nesse caminho de não permitir que o meu cérebro empobreça, eu preciso ter uma consciência muito afinadinha, muito cirúrgica, no sentido de perceber como está a minha vida, como anda a minha vida. Ela anda muito monótona, ela anda muito preto e branco, sem um colorido. Sabe, eu posso dar um colorido para a minha vida saindo daquela mesmice, saindo daquele lugar mesmo comum. Eu preciso entender que isso promove saúde mental. Mas fala aí, Stephanie, o teu testemunho. Eu ia dizer isso, exatamente o que você falou, é sobre se perceber em vários momentos. Um dia desse, o que me fez alertar para ficar um pouco, eu ainda preciso ficar mais longe do celular, é que eu passei 4 horas na recepção de um hospital, esperando ser atendida, e fiquei confortável com aquilo porque eu estava com o celular na mão. E aí perdi, entre aspas, 4 horas da minha vida que eu podia fazer outras coisas, e ali estava tudo bem por mim. Não percebi o mau atendimento, se passaram pessoas na minha frente. Olha o que faz. E aí, fazendo o link com isso, a gente traz muitas mulheres, muitos homens, e trouxemos um adolescente muito especial. Que ele disse, com as palavras dele, porque lá em casa todo mundo é baseado em testemunho. Tá? Gabriel também trouxe o testemunho dele com relação à nossa pauta. Vamos conferir? Eu quero. Eu penso que as redes sociais que eu mais uso, como Instagram e TikTok, percebo que no dia a dia isso me prejudica de certa forma, como no foco, concentração. Como a sobrecarga de informações desses aplicativos vem na minha cabeça, acredito que isso prejudica na minha concentração na escola e afins. E eu creio que a gente tem que parar um pouco para pensar muito no mundo digital, ficar só no celular, para socializar o mundo social. É isso. Viu? Gente, socializa! Tá aí. Resumiu. Tá aí. Olha aí. Tá aí. Ó, por exemplo, Gabriel fala eu achei fantástica a fala do Gabriel, porque ele diz exatamente da realidade que ele está inserido. Ele fala assim, olha, eu estou percebendo uma questão de foco, uma dificuldade de concentração. Sim. Ele fala também outra percepção riquíssima, que faz todo sentido para como é que a gente não deixa o nosso cérebro empobrecer, é a questão dos relacionamentos. Verdade. Como é que o relacionamento virtual se dá na minha vida e o presencial acontece na minha vida?
Porque as trocas são sensivelmente diferentes. Completamente, certeza, isso é um diria fato. eu. Sem dúvida. Não é? Então, assim, Totalmente. a coisa da vida relacional, você poder estar com o outro. Às vezes o outro é um esmeril. Já viram um esmeril? Já Esmeril é mesmo. aquele polidor. Aquele polidor. Tem um outro na vida da gente que é como um esmeril. Ele vai polindo a gente ali, ó. É Só não pode verdade. polir demais, porque senão dá problema. Às vezes a gente tem que se afastar do esmeril, senão ele por aí. vai avançar num polimento desnecessário. Mas essa coisa da troca com o outro, de poder aprender com esse outro, ser desafiado com esse outro. Tem gente que fala assim, eu prefiro bicho do que humanos. Opa, muita calma nessa hora. Geralmente são mais controladoras essas pessoas, porque os bichos são muito passivos É isso e mesmo. são condicionados. Isso mesmo. Então, assim, Verdade. eu tô querendo uma vida mais fácil, então eu me relaciono só com plantas, só com bicho, né? Aham. Só Sim. virtualmente. Sim. E aí eu fico pensando assim, como é que a minha estruturação como pessoa, como ser humano, está acontecendo? Porque aí eu só estou no controle. Isso aí. Só estou no controle. Desviando dos problemas. E o problema muitas vezes surge na nossa vida como uma forma de nos estruturar, de nos atualizar, Isso é verdade. Olha, de nos ajudar a superar situações. Esse Isso aí. outrinho é importante, Já bloqueei um monte de gente Para o nosso cérebrozinho ali, ó, poder ficar ali se atualizando e repensando como é que eu melhoro isso, como é que eu Isso encontro mesmo. outra solução e tal. É no contato com o outro. Você Verdade. quer ver uma coisa? Olha só, a André até colocou isso, mas a formulação do nosso pensamento fala da qualidade Verdade. em que nosso cérebro está funcionando. Isso mesmo. Podemos dizer assim. Sim, Se sim. é por exemplo, numa súmula psiquiátrica, quando a gente vai fazer ali uma anamnese, etc., uma das coisas que a gente mais presta atenção é como é que está o discurso do paciente. Se é confuso, parece uma coxa de retalho, fala de alguma questão mental, de alguma situação que está empobrecida. Concordo plenamente. André, foi um pouco aquilo que você falou. Isso, Márcia. E a gente percebe esse discurso muito fragmentado com pessoas que não têm essa maturidade de perceber, porque ela vai ser moldada sobre isso. Os adolescentes, a gente vê muito isso. Né? Se não tem ninguém para confrontar com esse outro eu aí do esmeril, ele vai ficar naquele mundo que ele acredita ser 100% aquilo. A vida toda é aquele 100%. Resume aquilo ali. É aquele eu todo dele. Sim, né? sim. Cabe aos adultos que convivem com aquele jovem, com aquela criança, dizer, não é por aí não. Você está com uma percepção errada, busque tal informação e criar esse mecanismo para a pessoa crescer. Senão vai ficar com essa mentalidade infantilizada, fragmentada, cheia de eu. Né? Eu fico imaginando alguém que só se relaciona com planta. E se a pessoa precisa lidar no trabalho, ela quer que os colegas tenham a mesma reação. Planta da planta. Aí vem com um borrifador. Aquela planta, pois é, e a planta não troca. Ela não tem fala. Ela vai querer que o outro fique ali que nem uma samambaia na minha frente. Ai, gente, olha, só rindo. Márcia, a gente tem um vídeo aí, né, de alguém mais para você chamar, da mulher. Uma pessoa. Se alguém especial, assim. Que Tá lembrada? Então vamos lá. Fala, Dan. Nós estamos aí refletindo, né, em relação ao apodrecimento mental, né? E a gente tem feito algumas reflexões nesse sentido, porque se percebe que há hoje, né, uma busca por informação, e principalmente até crianças, jovens, adolescentes, você percebe que estão muito focadas em consumir informação superficial por intermédio das redes sociais. Isto não é bom, é prejudicial, né? Porque nós devemos consumir preferencialmente informações mais profundas, consolidadas,
através da leitura, né? Buscar uma leitura, até mesmo nas redes sociais você pode ir buscar uma leitura mais profunda, um artigo que fale daquele tema com profundidade, né? Tecnicamente, cientificamente, isso é muito bom. Apenas consumir aquilo que está ali exposto superficialmente não promove aprendizado, não promove maturidade. E por falar nisto, eu lembro de Romanos 12:2, quando diz que nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas devemos transformar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus, né? Então, nós precisamos, especialmente você que está me ouvindo, você mulher, você homem, nós todos precisamos ter muito cuidado com esse consumo excessivo de partes de informações. Nós devemos nos aprofundar, né, e buscar conhecimento que possa fortalecer, né, a nossa mente e, principalmente, termos essa proximidade de Deus. Quer ver uma boa maneira de buscar conhecimento profundo? Leia a Bíblia, né? Vá a fundo na Bíblia, porque você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a sua mente vai ser transformada e renovada. Beijo no coração, um abraço. Aqui, ó, para você que não está vendo pela rádio, corre para a TV para você ver. Show de bola. Olha, é importantíssimo, uma coisa que enquanto a Dan estava falando, me veio forte, é importantíssimo assim, sabe? Quando nós somos expostos ou nos deixamos ficar ali expostos a determinados conteúdos que podem nos desestruturar, nos afetar mais do que deveria, é preciso entender, e aí até linkando com o que a Fernanda também falou sobre algo que afetava ou é preciso regular para não afetar mais do que deveria, é que assim, como é que o nosso cérebro age de acordo com algumas lembranças ou com algumas situações em que a gente evoca uma memória do passado e lida com essa memória no nosso dia atual. Essa memória, ela em contato com algo que esteja ali sendo vivido como uma informação, que faz a gente, de repente, acionar algo que está lá numa caixinha de memória processual, enfim, ou de memória semântica, você vai lá e pega e faz uma conexão com o que está vivendo ali agora. E essa conexão, se você não estiver bem, ela pode trazer prejuízos no teu presente. Isso eu preciso checar se o que eu estou evocando realmente faz sentido. E se fizer sentido, eu preciso me checar e saber, eu estou bem para lidar com essa memória, junto com essa informação que estou tendo agora, no presente? Se eu estiver vulnerável, se eu estiver muito mexida, se eu estiver num tempo de TPM, numa questão séria de saúde, e eu fizer essa conexão com essa memória, com a informação que estou tendo agora, eu posso me deixar afetar mais do que deveria. Então, meu convite é, olha, cuide de você e perceba-se assim, diante de um conteúdo, diante de uma exposição a um determinado conteúdo, como você cuida da sua mente, do seu cérebro, entendendo assim, olha, eu vou fazer agora conexões que agora eu não estou bem para fazer. Então, eu vou deixar isso, eu vou soltar isso, eu vou me afastar disso. E essa é uma boa conduta para cuidarmos do nosso cérebro, dando esse colorido para a vida, tendo conversas inspiradoras, saindo com as amigas e dando boas gargalhadas, saindo da rotina, daquele movimento contínuo ali de monotonia. Eu estava falando com uma pessoa e eu dizia, por que você não vai fazer uma caminhada? O esporte é ótimo. Com certeza. Num parque perto da sua casa. Vou falar em esporte e conexão, Márcia. Sábado teve nossa ação
cívico-social, temos o esporte, temos os vôleis, foi lá no núcleo 10 e 4, e encontramos uma turminha muito querida, que quando me abordou nos jovens, eu achei que fosse fã, que eu tô assim agora. Me abordou, acho que é fã. Mas não era para mim o recado. Não, claro era que não. Para quê? Para Márcia Costa, linda, eu quero deixar que era para mim. E aí elas fizeram um vídeo e vamos conferir? Vamos. Gratificante, com alegria, a gente chora com alegria porque ano passado, como todos viram, a gente chorou porque a gente não conseguiu e hoje a gente está aqui, a gente conseguiu o que a gente sonhava. Graças também à nossa pastora Márcia, que ajudou a gente ano passado, e hoje estamos aqui para conseguir ganhar também nas Olimpíadas que vai acontecer. E aqui está nosso time. 1, 2, 3, 2, 1! Ganharam! Muito top. Lindas, maravilhosas. Gente, como é que estamos de tempo? Aí eu já tenho que chamar o Somos Jovens 2 também, né? minutos. Ou Soluções Então, Jovens. pronto. É tanta juventude de mim que exala. Vai, Vamos conferir a chamadinha do programa Soluções Jovem. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Meninas, então o programinha de hoje, a nossa conversinha de hoje, acredito que deu para que a gente consiga, assim, deu para explorar bastante essa coisa de como não deixar o nosso cérebro empobrecer. Então, olha só, crie e dê mais colorida a sua vida, tenha a atividade esportiva, a prática de uma atividade, assim, como algo que você precisa manter, novos hábitos, novos ares, conversar mais, conversas boas, né? Conversa pessimista. Verdade. Falar mal da vida alheia. Não, isso aí empobrece a gente. Verdade. Não acrescenta. Vamos ser, olha, gratidão, a gratidão é perfeita. Olha, eu não estou falando só de teoria, isso é ciência. A gratidão, ela é um recurso excepcional para produzir neurotransmissores de bem-estar, ânimo, alegria. Ficou, então, claro ou para vocês Tá ainda perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Maravilhoso tema. Sempre esclarecedor. Sempre. Mais um aprendizado. Meninas, minha né? gratidão. Minha gratidão a todas vocês, André, Stephanie, Fernanda, o pessoal da produção, Josué, Renan. Débora tá aí? Tá aqui. Dando a placa que falta menos de 1 minuto. Então, pronto, ó. Um beijo para vocês todos e todas. Tchau. E fica aí uma paz que é além do nosso entendimento. Amém. Amém.